Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal do livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Hoje é o estudo de número 15 e vamos iniciar o capítulo 15 da obra, intitulado Além do Sonho. Nos narra André Luiz. Tornando a Esteves, Clarencio ofereceu-lhe o braço amigo, mas o moço prorrompeu em súplica. Não me prendam, sou a vítima. O ministro absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação. No passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo retirou-se para a via pública, regressando ao aconchego doméstico. Seguimo-lo a pequena distância. Renovava-se o dia. Relembrando então o último estudo, estamos acompanhando o drama desses três personagens, onde o passado lhes bate à porta quando se reencontram para enfrentar as atitudes tomadas. Temos Leonardo, temos Esteves e a personagem feminina que foi o objeto desse grande drama quando traiu Leonardo com Esteves, gerando toda a problemática que acabou resultando na obsessão por muito tempo, e agora reencarnados se reencontram no mundo espiritual por meio do desdobramento para resolverem as suas desavenças. Sabemos que Leonardo está desencarnado, enquanto os demais estão encarnados e reencontram-se, especialmente na madrugada com o sono do corpo físico, para iniciar esse processo de perdão. Vemos aqui Clarencio, André Luiz e Hilário chegando à casa onde Esteves reside na terra. Ele certamente irá despertar no corpo físico e André Luiz vai nos narrar como é a casa mental e a casa física desse personagem. Pedestres marchavam diligentes na direção do trabalho. Bondes rangiam sonolentos, e os autos aqui e ali começavam a transitar pelas ruas. Em breve tempo, o rapaz, seguido de nosso grupo, estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Grande relógio próximo exibia o mostrador. 5h30. Então eram 5h30 da manhã. E a equipe de André Luiz chegava à casa de Esteves. Embatucado, o moço voltou-se para nós e em seguida desapareceu no interior. Entramos. Em momentos rápidos, achávamos-nos diante dele, que se esforçava por reaver o corpo físico. Vejam o processo de retorno do espírito ao corpo físico quando desdobrado pelo sono. Esteves voltava naturalmente à sua casa e tentava despertar no plano físico. O ministro, sem molestá-lo, amparou-o afetuosamente, e Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma natural. Mantinha-se em suave modorra quando o despertador tilintou, faltando 15 minutos para 6. O rapaz esfregou os olhos de carantonha amarrada, guardando a impressão de mau sonho, ou seja, de um pesadelo. Vestindo-se apressado, notamos que minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando-nos a leitura de um nome: Mário Silva, enfermeiro. Então já temos a informação do novo nome de Esteves na sua reencarnação, Mário Silva, e a profissão de enfermeiro. E o nosso instrutor reafirmou: nosso amigo, ontem Esteves, hoje é Mário Silva, prosseguindo em sua vocação para a enfermagem. Ouçamo-lo por alguns momentos. O moço atendeu às obrigações da higiene e logo após foi recebido em pequena sala do apartamento por simpática velhinha, em cujo olhar adivinhamos a ternura de mãe. Depois de saudação carinhosa, a senhora indagou, bem-humorada: onde esteve esta noite, meu filho? Seu semblante carregado não me engana. Um sonho horrível, mamãe. E fixando gestos expressivos entre os goles do café, notificou:
Sonhei que alguém me chamava à distância em voz alta, e acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, não vacilei. Corri ao apelo, mas em vez de topar um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. Relembrando o que aconteceu com Esteves, agora Mário, ele foi invocado por Leonardo para que pudessem se reencontrar no plano espiritual. E é curioso notar que Esteves achou que era alguém pedindo socorro, mas na verdade era um seu inimigo do passado, que invocava sua presença para acertar as contas. E com os recursos de imaginação de que dispunha para corresponder às requisições da mente, o rapaz continuou. Era um perfeito cubículo de prisão, onde me surpreendi encarcerado, de repente, junto de um criminoso de mau aspecto e de infortunada mulher em pranto. Senti tanta simpatia pela moça desventurada quanta aversão pelo réu de medonha catadura. Tive, porém, a impressão nítida de que nos conhecíamos. Um misto de ódio e sofrimento me tomou de assalto junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo olhar se me afigurava cruel. Perguntava a mim mesmo por que me não retirava de tão detestável presença, mas enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava o maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-la ao mesmo tempo. Achava-me em expectativa quando o criminoso avançou para mim com um propósito evidente de liquidar-me, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me. Estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo, quando tentei uma reação à altura. Cego de incompreensível rancor, ia precipitar-me sobre ele, quando rápido apareceu um delegado policial, seguido de 2 guardas que entraram na contenda, impedindo-nos o mau impulso. Aqui vale um comentário interessante que notamos na obra. Percebam que André Luiz narra que o sonho de Mário, que na verdade foi um reencontro no plano espiritual, ele está recheado de pontos de curiosidade e de imaginação daquele que teve o encontro, daquele que vivenciou o momento. Vejam como o cérebro influencia quando despertamos. Muitas vezes trazemos sonhos cujos aspectos e detalhes não são corretos, não são precisos. O reencontro real foi outro, mas a nossa imaginação, a interferência do nosso cérebro altera um pouco a história, trazendo às vezes itens de fantasia ou criações que não correspondem ao que realmente aconteceu. Vejam que ele chama a equipe de André Luiz de delegado com 2 guardas. Era, na verdade, Clarencio acompanhado de André Luiz e Hilário. Não havia nenhum delegado, mas o seu cérebro traduziu esse sonho, trazendo elementos do dia a dia, do cotidiano aqui da Terra. Isso é muito comum acontecer. Pessoas têm as suas experiências no além, no plano espiritual, e quando despertam, o cérebro traduz muitas dessas informações com itens e com situações do cotidiano físico, não correspondendo à realidade. O importante é que o elemento principal da experiência foi preservado. O chefe, segundo percebi, de um só golpe conteve o meu agressor, obrigando-o a sentar-se, vencido, conquistando-me um respeito tão grande que realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada em soluços, não arredei pé do lugar em que me apoiava. Ele está relembrando a força moral, a autoridade moral de Clarencio, que impediu a briga dos 2. Depois de palavras enérgicas e rápidas, o delegado trouxe então à cela outros ajudantes que arrastaram meu adversário para fora. Logo após, acomodando-se numa velha cadeira, reconduziu a jovem para o interior do cárcere. Notem que a casa onde o encontro aconteceu é descrita aqui por ele como uma prisão, um cárcere, e Clarencio como um delegado, onde arrastou seu adversário, Leonardo, e levou também
a personagem para dentro da casa, ele traduzindo como uma prisão. Estampou na fisionomia a expressão de quem se propunha inutilmente lembrar-se e, decorridos longos instantes de reticência, rematou: Depois não consigo precisar as recordações. Sei apenas que me pus a correr em fuga para nossa casa, uma vez que os policiais se mostravam igualmente dispostos a recolher-me. Temendo o xadrez, acordei extremunhado e abatido. Então ele achou que estava fugindo de Clarencio e André Luiz e Hilário. Não havia perseguição alguma, mas o seu cérebro assim traduziu quando ele despertou. A velhinha, que escutava atenciosa, comentou calma: Há sonhos que valem por terríveis pesadelos. É o que senti, concordou Mário preocupado. A mãezinha contemplou-o bondosa e acrescentou: Meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira? A mulher com quem simpatizou não seria, acaso, nossa velha amiga? E o homem que lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como o esposo dela? O rapaz cobriu-se de leve palidez, mostrou-se mais taciturno e falou triste: Quem sabe? Você nunca mais teve notícia de nossa antiga companheira? Não. Tenho apenas a informação de que mora aqui mesmo, onde o marido é ferroviário de importância. Nunca pude entender-lhe a atitude. Tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade, trocar tudo assim por um viúvo, acompanhado de 2 filhos. O moço fixou um gesto de amargura e observou: Ora, mamãe, evitemos recordações sem proveito. Zulmira não deve reaparecer em minha memória, e esse Amaro que ela desposou é um ponto negro em meu coração. Creio que o melhor sentimento para eles dois em minha vida íntima é o ódio com que os reúno em minha lembrança. Não desejo revê-los e, francamente, se eu soubesse que residiam aqui em nossa vizinhança, decidiria nossa transferência para outro rumo. Vejam que aqui nós temos elementos importantes para a história, envolvendo outros personagens, Zulmira e Amaro, conhecidos nossos pelo drama também, em que nós vimos a desencarnação de Júlio, no início da obra, toda a problemática que envolve a questão de relacionamento dos dois, e agora vamos compreendendo que as histórias se interligam, os personagens se envolvem. E transcorridos alguns instantes, ajuntou: Meu sonho foi um simples pesadelo, alguma preocupação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar. A senhora sorriu desapontada e aduziu: Cá por mim, estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos ou detestamos. Nosso espírito no sono procura os afetos ou os desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Disso não tenho qualquer dúvida. Então vejam que a mãe de Mário, inspirada certamente, falou exatamente o que acontece quando dormimos. O filho, indiscutivelmente enfadado, reergueu-se, abraçou a genitora, osculou-lhe a cabeça branca e concluiu: O relógio é inflexível, o sonho passou, e agora é a realidade que me espera. Devo cooperar no serviço operatório de 2 crianças, às 8 em ponto. Não me posso demorar. O hospital não cogita de pesadelos. Mostrou um sorriso forçado e despediu-se. A mãezinha acompanhou-o carinhosamente até a porta, retomando os serviços caseiros, pensativa. Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por obsidiantes interrogações. Encontráramos um novo capítulo na história da oração de Evelina? Então vejam que André Luiz percebeu que os personagens acabaram se interligando e a oração de Evelina dando aí seus resultados para também tratar os dramas que vivenciaram todos esses personagens, inclusive na existência atual, onde Zulmira, Amaro e a personagem desencarnada ainda prosseguem
no mesmo ódio, na mesma perseguição por conta da desencarnação de Júlio, como nós já vimos. Amaro e Zulmira, mencionados pelo enfermeiro, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? Dispunha-me à inquirição quando o olhar de Clarencio cruzou com o meu. Registrando-me a estranheza, informou: já sei o teor de tuas interrogações. Realmente, o nosso novo amigo foi noivo de Zulmira, a senhora obsidiada que conhecemos. Pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente. Acham-se enredados numa teia de compromissos que lhes reclamam resgate. Clarencio, portanto, confirma as nossas suspeitas de que os personagens estão se reencontrando e divulga um traço da história que antes era desconhecido: o fato de Mário ter sido noivo de Zulmira, e Zulmira, nova companheira de Amaro, obsidiada então pela antiga mulher desencarnada, teve esse envolvimento com Mário. E reencontrar-se-ão para o desdobramento das lutas redentoras em que se envolvem? Perguntou Hilário, admirado. Inevitavelmente, acentuou o instrutor com voz segura. A dona da casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho do filho, embora movimentasse automaticamente a vassoura, orava por ele, rogando a Jesus o abençoasse. Anotávamos-lhe as reflexões na mente preocupada. Sabia quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático e receava tornar a vê-lo atormentado e vencido. Então a mãe de Mário naturalmente se preocupa com ele pelo fato de Zulmira tê-lo abandonado, trocado ele por Amaro. O pensamento em prece escapava-lhe da cabeça como tênue esguicho de luz. Clarencio abeirou-se dela e transmitiu-lhe forças calmantes que lhe sossegaram o coração. Vejam como a espiritualidade age sempre que oramos, não é? Todos os dias, quando direcionamos nosso pensamento em favor de alguém, a espiritualidade responde, nos traz calma, sossego, nos atende à oração, trazendo essa paz dos espíritos superiores. Em seguida, o orientador nos apresentou generoso. Nossa irmã Minervina é velha conhecida. Recebeu nos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir admiravelmente. Coração abnegado, alma rica de fé. Então, o nome da mãe de Mário é Minervina, e ela é uma senhora dedicada aos filhos e que tem muita fé no coração. Abraçamo-la carinhosamente às despedidas. De regresso, reparando que estávamos desejosos de seguir Mário Silva para obter mais informes no desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante, o ministro recomendou: não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar ou o objeto a que imanta o coração. Ouvimos o orientador e aquietamo-nos. Cabia-nos aguardar a noite, quando se estenderiam as nossas experiências. Aqui um comentário importante relacionado ao cuidado que os espíritos têm conosco, porque quando André Luiz e Hilário desejavam acompanhar Mário para entender melhor o seu personagem, a sua personalidade, Clarencio alertou: olha, vamos aguardar a noite, porque a presença dos dois ali, inquirindo mentalmente a história, traria perturbação a Mário, atrapalharia ele no seu trabalho, no seu emprego. Então vejam que interessante, até isso a espiritualidade preserva em nós para não sofrermos. Eles esperam pacientemente o desdobramento do espírito saindo do corpo físico durante o sono para continuar com os tratamentos, para continuar vislumbrando a história que se abria para eles. Ele dá uma sugestão, uma recomendação a André Luiz e Hilário para que não
fizessem o que eles pretendiam, que era seguir Mário, que esperassem a noite, porque aí, com o corpo descansando, eles poderiam ter maior liberdade para entender a história e acompanhar o drama. Encerramos assim o estudo de hoje, que foi um pouco mais curto por conta do tamanho do capítulo, mas importantes lições foram tiradas. Vamos continuar no próximo estudo analisando essas novas experiências que os personagens trazem para compreendermos o processo de cura, o processo de perdão de todos eles que acabaram se emaranhando aí numa teia de dívidas do passado por conta de decisões infelizes que tomaram. Reflitamos no estudo de hoje sobre a importância da oração, sobre a importância de dormirmos e buscarmos os espíritos amigos, familiares, as pessoas que precisamos lidar para continuarmos na nossa trajetória. Que possamos ouvir, portanto, o conselho de Clarencio e de tantos espíritos amigos que nos trazem essas obras, porque todos os dias eles estão conosco. Basta orarmos, basta elevarmos o pensamento a Deus, a Cristo Jesus, para que eles nos atendam às rogativas. Eles estão esperando o nosso contato. E à medida que vamos evoluindo e buscando ser pessoas melhores, eles estão cada vez mais a nos inspirar, a nos envolver, a nos abraçar, como vimos aqui, eles abraçando a senhora mãe do Mário, né? A senhora responsável pelo cuidado do seu filho, orando por ele enquanto fazia as atividades de casa, as atividades do lar. Agradeço então a todos que nos acompanham, que possamos continuar o estudo dessa obra. Nas próximas semanas, cada estudo um novo capítulo, onde vamos colhendo as lições valiosas de André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier. Agradeço a cada um e peço aos espíritos amigos que continuem a nos inspirar para podermos estudar o Evangelho e aprender sobre as verdades eternas trazidas por Cristo e hoje resgatadas pelo Espiritismo, explicando com maior profundidade a verdade celestial, as verdades eternas e o Evangelho de nosso Senhor. Que a paz de nosso Mestre abençoe a cada um, possa envolver o coração e a mente de todos que nos escutam e aqueles que estão em nossos pensamentos, para que despertemos pouco a pouco para essas realidades e possamos priorizar o nosso espírito ao invés de focarmos apenas nos interesses da matéria. Que a cada estudo estejamos mais sintonizados com os nossos guias e mentores espirituais, para que sejamos inspirados por eles, a fim de tomarmos as decisões que precisamos tomar, já que o livre-arbítrio é absoluto. Deus nos dá total liberdade de escolhermos como a nossa vida será. Apesar das limitações físicas, temos total liberdade para as escolhas, o modo de viver as vidas conforme a vontade de Deus. Graças damos a Jesus, graças damos ao nosso Pai e rogamos que Maria Santíssima possa abençoar a cada um, envolvendo o coração e a mente de todos e trazendo com seu manto sagrado a libertação para os que ainda estão adormecidos. Muito obrigado, amigo Jesus, hoje e sempre, e que assim seja.